sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-Vestibular Social. Meu nome é Jéssica e hoje eu vim trazer para vocês um tema da biologia chamado de biologia celular. Aprender sobre a característica da célula, a morfologia da célula, ok? Então, a gente vai saber as estruturas, organelas, o que compõe a célula de uma maneira geral, ok? Então, vamos lá? Bom, todos os organismos possuem células, sendo eles unicelular ou pluricelular. Eles só possuem uma única célula, ok? E organismos pluricelulares são organismos que possuem várias células, mais de uma célula, certo? Bom, existem 5 reinos nos animais. Todos os organismos, eles são divididos em 5 reinos, sendo eles reino Monera. Ah, Jéssica, mas quem está no reino Monera? Reino Monera são as bactérias, conhecidas como as eubactérias e as arqueobactérias, tá? As arqueobactérias são organismos parentes das bactérias, tá? Essas arqueobactérias são bactérias que conseguem sobreviver em ambientes extremos, tá? Sendo tanto temperatura alta ou tanto temperatura baixa, ok? Organismos conseguem sobreviver lá no gelo, lá da Antártida, tanto arqueobactérias conseguem sobreviver lá na larva de um vulcão, ok? Bom, então aí a gente também tem outros reinos, como o segundo reino aqui vocês podem ver, o reino protista. Dinoflagelados, ok? Os mixomicetos, tá? E aí depois a gente vem para o reino fungi, que são os fungos, ok? E aí depois a gente tem o reino animal, que nós fazemos parte desse reino, tá? Também como os cordatos, lá os marsupiais, né? Os peixes, os plateumintos, os equinodermatas, tá? Os quinidários, molusca, tá? Então, toda essa gama de animal, de organismo, faz parte do reino animal, animalia, ok? E, por fim, a gente tem o quinto e último reino, que é o reino planta, tá? Que é o reino das plantas. Bom, e com isso, a gente tem uma gama de diversidade de conformações celulares, tá? Cada célula ela vai ter sua estrutura, tanto de organismos unicelulares e pluricelulares. Então, a gente vai das células neuronais até as células de uma bactéria, ok? Então, cada célula ela vai ter sua conformação distinta. Bom, mas Jéssica, como é que eu consigo ver uma célula? Bom, as células, a gente precisa de um aparato para a gente poder estar visualizando, porque infelizmente é impossível visualizar o olho nu, né? A gente precisa de um microscópio, né, com uma determinada resolução, para a gente estar tendo uma visualização melhor dessa célula, ok? Então, o microscópio está aí para facilitar estudos e tudo mais, para a gente poder estar visualizando melhor, ok? Então, as células, elas são divididas como células de seres eucariontes e seres procariontes, tá? E aí, em seres eucariontes, a gente tem células animal e células vegetais, ok? Que são as células das plantas, tá? As células eucariotas, cariota vem de carioteca, tá? É uma característica mais serem saber separar de uma célula eucarionte e procarionte, tá? Então, carionte lembra que vem de carioteca. Carioteca é um envoltório que vai envolver o material genético da célula, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, na célula eucarionte, ela tem esse envoltório onde que vai estar ali o material genético da célula, ok? O DNA e tudo mais. Na célula procarionte, a célula ela não tem esse envoltório, essa carioteca, tá? Então, o material genético dessas células, tá? Perdão, dessas células, ele vai estar disperso ali no citoplasma da célula, ok?
Então, vamos lá, vamos começar com células procariontes, ok? Então, como vocês podem ver, ela, também, ela vai ter diferentes conformações, tá? Bom, e uma estrutura assim que é responsável por proteger a célula é a membrana plasmática, tá? A membrana plasmática, ela vai ser composta por proteínas e um componente principal é a bicamada fosfolipídica, tá? Então, ela vai ser responsável ali por estar protegendo essa célula ali da bactéria, ok? Além disso, também vai ter ali auxiliando a parede celular, ok? A parede celular, ela é uma composição rígida, tá? Que vai decorrer ali pela membrana plasmática e vai conferir a forma, também o formato ali da bactéria, ok? Além disso também, que é o que a gente chamamos ali de cápsula, que também vai estar ajudando a proteger essas células. Bom, existe um método chamado, que é o método de Gram, tá? Quem criou esse método, né, foi um cientista chamado de Christian Gram, tá? Que notou que as bactérias, elas podiam ser coradas, tá? De azul ou vermelho, devido à precipitação de um ensaio que a gente faz no laboratório, que é chamado de cristal violeta, tá? Então, de acordo com o decorrer da precipitação dessa coloração, ele vai te dizer se a bactéria ela é gram positiva ou gram negativa, ok? Então, isso serviu para quê? Para a maioria das bactérias que são patógenas, elas são gram negativa, tá? Elas possuem uma complexidade maior do que bactérias positivas. E isso vai levar com que a bactéria ela seja resistente aos antibióticos, tá? Vai dar a ela um luxo, né? Que o remédio não adere a ela, sabe? Falando vulgarmente, entre para dentro da célula, ok? Então, as bactérias gram-negativas, a maioria, 98% destas bactérias, elas são resistentes, né? E são patógenas, ok? Para nós. Então, como a gente pode ver aqui, nas bactérias gram-positivas, elas têm uma camada chamada de peptidoglicano, tá? E tem a membrana plasmática por baixo, tá? Essa camada de peptidoglicano, ela é, querendo ou não, ela é mais espessa, tá? Mas quando a gente vê que na bactéria gram-negativa, ela tem a membrana externa envolvendo o peptidoglicano e aí depois tem um espaço, tá? Entre o peptidoglicano e a membrana plasmática, tá? Ou seja, se você parar para analisar aqui, vocês vão ver qual é mais complexa, qual tem mais estruturas distintas ali, protegendo a célula. É a gram-negativa, né? Ou seja, essa célula ela é mais resistente. Então, Christian Gram, então ele como eu posso dizer, ele iniciou, né, aí esse método e até hoje é utilizado nos laboratórios para visualizar se a bactéria ela é gram positiva ou gram negativa. Então, assim, essa imagem ela mostra espécies de bactéria, tá? Gram positivas e gram negativa. Seria assim, mais ou menos, olhando no microscópio, ok? Bom, como eu falei com vocês, a célula procarionte ela não tem uma carioteca. Ela tem uma estrutura que é chamada de nucleóide, onde que vai estar disperso todo o material genético da bactéria, tá? Então, eu fiz um slide assim com alguns textos, tá? Então, vocês parem aí, tirem o print, copia, leiam, tentem entender, tá? Não decorem,
Não decorem, porque o Enem é muita coisa, é muito temas e tal. Então, não decorem, gente, porque vocês têm que tentar entender. Vocês entendendo, vocês vão tirar de letra, ok? Então, vamos lá. Nucleóide. Então, aqui depois a gente tem o citoplasma, tá? Em outras células também tem o citoplasma. Então, o citoplasma é como se fosse um líquido meio gelado. E aí, naquele gelzinho ali, vai ter diferentes tipos de nutrientes, moléculas, como açúcares, glicose, que é a glicose, né? Sais, RNA e dentre outros, ok? Uma estrutura também bem utilizada pelas bactérias são o flagelo, tá? O flagelo é um tipo de uma estrutura na alimentação dessas bactérias. Assim como o flagelo, existem outros tipos, né, de características que as bactérias de outras espécies utilizam como locomoção e alimentação, tá? Como alguns tipos de bactérias, como alguns organismos ciliados, tá? Eles têm batimento ciliar que vai auxiliar na locomoção, na captura de alimento, tá? Organismos que possuem pseudópodes, que são pés falsos, tá? Que vai estar auxiliando ali também para a locomoção desses animais e para a captura de alimento, assim como o flagelo. Então, nessa imagem, a gente pode ver um organismo ciliado. Reparem no batimento ciliado deste animal, que é meio circular. Então, esse movimento circular vai fazer com que esse animal capture partículas no meio externo para que ele se alimente daquelas partículas, ok? Se locomovendo no local. E aí aqui um outro organismo que possui pseudópodes, se vocês verem, parece aquele slime, né? Quando a gente abre assim, ó, fica com aqueles pezinhos assim. Então, basicamente parecido, tá? Então, utilizam esses pseudópodes para se locomover e também para estar se alimentando, ok? Então agora vamos para as células eucariontes, ok? Como eu falei com vocês, as células eucariontes, elas vão possuir núcleo, tá? É onde vai estar ali, concentrado, né? O material genético. Então, como a gente pode ver aqui, a gente é dividido em célula animal e temos a célula vegetal. A célula vegetal é a célula das plantas, ok? Então, a gente pode ver a diferença entre as duas é que em volta da célula vegetal a gente vai ter a parede celular, ok? Que mais pra frente a gente vai ver a composição dessa parede, tá ok? Bom, aqui é mais um resuminho para vocês estarem aí lendo, escrevendo aí, repassando, tá ok? Então, a célula animal ela é eucariótica, tá? Possui a carioteca e eu vem de verdadeiro, tá, gente? E aí ela vai se distinguir pela célula vegetal pela ausência da parede celular e pelos plastos, ok? Bom, assim como a célula procarionte, a célula eucarionte vai possuir também uma membrana plasmática, tá? A membrana plasmática ela vai ser formada por proteínas, por lipídios, glicídios, lipídio, tá? E sua composição bicamada fosfolipídica, tá? Que vai delimitar todas as células vivas, tá? E aí ela vai separar também dentro o meio interno da célula e dentro o meio externo, tá ok? Bom, como a gente pode ver aqui na figura A, é a cadeia, é a bicamada, vocês podem ver que tem a camada hidrofílica e hidrofóbica na parte de baixo, estão vendo? Que como se tivesse reverso. Então, essa é a bicamada fosfolipídica,
tá? E aí, como vocês podem ver aqui nesse GIF, é como se fosse um mundo, né, gente? Então, esse tapetezinho aí que tá se mexendo é a lipídica, fosfolipídica. E o que está entre elas são as proteínas, os lipídios, os glicídios, colesterol, tá? E aí a gente pode ver o meio externo e o meio interno. Então, nesse GIF é maravilhoso ver o quanto a membrana plasmática ela delimita essa conexão, né, entre o meio interno e o meio externo, ok? Existem duas formas, né? Estrutura insaturada e saturada. O que seria isso, Jéssica? Então, lipídios saturados, eles não vão ter uma ligação dupla. Sabe aquela ligação lá que vocês viram em química de carbono? Isso vai dizer se o lipídio ele é insaturado ou saturado, se ele tem ligações insaturadas ou não, ok? Então, a gente pode ver aqui na primeira composição apenas lipídios saturados. Estão vendo que eles estão um ladinho um do outro? E no segundo, a gente tem lipídios insaturados representados em azuis. Então, reparem que a membrana, ela começa a ter um espaçamento entre ela, né? Ela já não tá tão coladinha uma na outra. E isso aí vai causar um dos fatores que já vou falar para vocês, que é a fluidez da membrana, tá? Essas insaturações vão causar a fluidez da membrana. Vai deixar ela mais fluida ou menos fluida, tá?